Amigos do Marcou no Esporte, estamos aqui para mais uma conversa, mais um papo com um personagem do futebol de Santa Catarina e que, sem dúvida alguma, vem chamando a atenção. É lá na Série D do Campeonato Brasileiro, mas de um grande clube aqui do estado de Santa Catarina. O Joinville é o único representante do nosso estado que conseguiu, naquela divisão, avançar para a segunda fase da competição. Marcílio Dias e Juventus ficaram pelo caminho. E o Joinville com uma grata surpresa para todos nós, com um técnico que vem chamando a atenção. Leandro Zago, 40 anos, chegou no Joinville vindo do Atlético Mineiro, boa parte no Atlético trabalhando nas categorias de base, mas também chegou a comandar a equipe em 3 oportunidades, o time principal na Série A do Campeonato Brasileiro. E está levando o Joinville à segunda fase da competição e tem o Bangu pela frente já na segunda fase, na etapa de mata-mata, que já começa neste final de semana. Leandro, primeiramente, quero te agradecer, por nos atender aqui no Marcou no Esporte e desde já te parabenizar, por essa grande campanha, esse grande trabalho que você vem fazendo com o Joinville, um dos grandes clubes aqui do nosso estado, e desde já desejando sorte que você consiga levar o Joinville à Série C do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Leandro. Um abraço, Jâniter, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. É um trabalho ainda árduo, né? A gente sabe que apesar de agora serem bem menos jogos para a gente conseguir o acesso do que a gente teve, são jogos que vão ser mais duros, mais difíceis, não seriam contra equipes mais qualificadas, talvez pela seleção da competição natural, né? Então é isso, e obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui estar contigo aí nesse período que a gente vai conversar sobre futebol. Bom, Leandro, quando você foi anunciado, pelo Joinville, quando você chegou, o seu nome foi anunciado, muito se perguntou, mas quem é o Leandro Zago? Quem é este profissional que está chegando para assumir o time, né? Mas é um profissional que já tem uma certa bagagem. Claro que, falando em futebol das categorias de base, quando você começou lá no Campinas, depois com passagem pelo Desportivo Brasil, que tem uma base muito forte, faz um trabalho muito legal lá no interior de São Paulo, depois Audax, Corinthians, Guarani, Ferroviária, Palmeiras, Ponte Preta, até chegar ao Atlético Mineiro, onde você teve conquistas também nas categorias de base e teve essa experiência, também em trabalhar no time profissional. Mas nos fale um pouquinho mais desse seu trabalho que tem chamado a atenção, não só aqui em Santa Catarina, mas de outros clubes no cenário nacional também. Então, Jâniter, eu não fui atleta profissional, eu precisei fazer todo esse processo, porque eu entrei lá embaixo na cadeia, né, dos profissionais de futebol. Então, eu tive que fui preparador físico, trabalhei com sub-15, 17, me tornei treinador, voltei lá para o sub-13, 15, 17. Eu trabalhei em todas as categorias, do sub-13 ao 23, eu trabalhei em todas como treinador, né? Então, assim, eu tive que fazer esse processo, tive passagem no Corinthians, no Palmeiras, na Ponte, antes do Atlético, né? Na Ferroviária de Araraquara, porque era parceira do Atlético Paranaense naquele momento. Então, assim, foi tudo isso. Aí eu cheguei no Galo em 2018, né? Lá também passei em 4 categorias, 17, 20, 23 e profissional. Tive em 4 categorias em 3 anos, mas eu precisava fazer essa transição para o futebol profissional para assumir um trabalho que fosse meu, né? Ter um trabalho autoral. Porque eu tinha sido já auxiliar, já tinha trabalhado como auxiliar em outros clubes, né, profissionais, mas eu queria um trabalho meu autoral. Então foi isso, cara, foi esse desafio, e quando surgiu o Joinville, equipe com camisa, um desafio muito grande, eu aceitei na hora. Bom, você citou que não foi jogador de futebol, mas foi por uma opção sua, você sempre quis ser técnico de futebol? Como é que foi esse processo? Então, olhando para trás hoje, eu acho que eu tinha em mim, eu não sabia que eu queria ser, mas eu já era um treinador até quando eu jogava, porque eu não era até mau jogador, acho que até poderia ter sido, não seria um jogador de alto nível, com certeza, seria um jogador aí de divisões de acesso, mas eu sempre gostava, me interessava muito pelo jogo, né? Eu ficava em campo pensando no jogo, o que podia ser feito para melhorar. Então, acho que isso foi a minha experiência ali atrás, foi me despertando. E quando eu entrei na faculdade, né, em 17 para 18 anos eu entrei na faculdade de educação física, eu percebi que o que eu queria dentro do futebol era ser treinador. Eu entrei, na época, em 99, era muito difícil que alguém que não tivesse sido jogador profissional pensasse em ser treinador. Normalmente a gente ia para um caminho de ser preparador físico,
com a faculdade, mas aí eu pensei e eu vi que é o que eu gostava. Então, desde 2000, eu trabalho já há 21 anos com futebol, né? Desde escolinhas, iniciação. Então, assim, em 2000 eu comecei a trabalhar e percebi que o que eu gostava mesmo era de pensar no treino, no processo de treino todo, em montar, desenvolver jogadores tecnicamente, taticamente, montar equipe, pensar em substituição, estratégia. Então, eu vi que meu caminho era esse, né? Então, a partir da faculdade ali, eu fui já direcionando meus conhecimentos para isso, fui me aprimorando nisso e aí tive que ter um processo como preparador físico, porque era meu caminho, minha porta de entrada para o futebol, né, nos clubes, mas aí com o tempo fui virando auxiliar e depois treinador em categorias menores até chegar numa equipe principal. Você citou há pouco, né, que aceitou também esse projeto, essa proposta do Joinville para apresentar o teu trabalho, aquele trabalho autoral, mas geralmente os técnicos mais novos, aqueles que estão começando, eles se inspiram em alguém, né? Tem algum técnico que ele, pô, esse técnico aqui é aquele que eu, pô, acho bacana, acho que é legal, mas é a linha que eu quero seguir e que eu gosto. Tem algum técnico hoje que você se inspira? Tem, mais até do que na forma de jogar, que eu acho que já foi mais atrativa, mas um treinador que me inspira muito é o José Mourinho, que hoje está na Roma. Desde que ele começou a se destacar no Porto, naquela temporada 2002, 2003, depois ele foi campeão da Champions League em 2004, desde aquele momento já ele começou a me chamar atenção, e aí depois eu estava terminando a faculdade nesse período, já estava começando a olhar para o jogo de uma maneira diferente, começando a buscar algumas referências, né? Olhar para os treinadores com um olhar diferente. E aí depois chegou um livro sobre o trabalho dele no Brasil por volta de 2005, 2006. É um livro que ficou bem famoso até na nossa área, assim, praticamente todos os profissionais de futebol hoje que tenham mais ou menos a minha idade tiveram acesso a ele naquela época. E aí quando eu comecei a ver como era o trabalho por dentro e já acompanhava algumas coisas do trabalho de fora, né? E já gostava muito das entrevistas, da forma como ele se comportava ali sendo direto nas afirmações, se posicionava, não escapava, não fugia de nenhuma pergunta. E aí eu comecei a me interessar mais e é um cara que até hoje eu acompanho muito, cara. Acompanho muito, é um treinador que com certeza é uma referência. Tem vários, né, que eu acompanho, mas falar um é ele. Você também teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, né? Sim, em 2018, quando eu cheguei no Atlético em março, com a geração 2001, 2002, né? Naquele ano, no final de julho, a gente foi campeão brasileiro sub-17. E logo na sequência, a gente foi campeão mineiro sub-17. Então, assim, eu fui convocado como auxiliar. O treinador era o Guilherme Dalladé, que agora está num projeto na China, mas que estava montando aquela geração, estava preparando aquela geração que foi campeã do mundo em 2019, aquela seleção brasileira sub-17 que ganhou o título, que fez acho que a final contra a França, se eu não me engano, aqui no Brasil até foi o Mundial sub-17. Então eu fui convocado, eu fui como auxiliar, né, dele, eu fui convocado como auxiliar dele. Os auxiliares não são contratados pela CBF, só o treinador. Então o treinador a cada convocação ele convoca um auxiliar. Então eu participei de uma convocação ali de uns 17, 18 dias, que a gente ficou em período de preparação, um período na Granja com Mari, e aí depois a gente teve uma viagem para jogar Nike Friendlies nos Estados Unidos. Mas é uma geração que tinha o Renier, Thales Magno, né? Jogadores que hoje o Gabriel Veron não pôde ir porque estava machucado, o Gabriel Veron do Palmeiras, mas é essa geração que depois foi campeã do mundo aí no ano seguinte. Mas você também tem além dessa passagem por seleção brasileira, você também teve uma experiência, um estágio na Inglaterra, pelo Manchester United, né? Quando você teve a passagem pela Desportivo Brasil. E a Desportivo Brasil, que tem uma baita de uma estrutura, me ajuda, só está me fugindo o nome da cidade, no interior de São Paulo, ali do ladinho de Itu, Porto Feliz. E eu tive a oportunidade de conhecer toda aquela estrutura, porque o Figueirense foi fazer uma intertemporada em 2011, se eu não estou equivocado, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma semana cheia naquela estrutura que é simplesmente fantástica, né? Não é qualquer clube grande aí do Brasil que tem uma estrutura como tem a Desportivo Brasil. E quando você estava lá, você teve a oportunidade de fazer um estágio na Inglaterra com o Manchester United. Nos fala um pouquinho mais sobre isso, como é que foi essa passagem também lá pelo futebol da Inglaterra? Então, Jâniter, foi o seguinte, hoje o Desportivo, na verdade, ele foi comprado pelos chineses, né? Hoje ele é do Shandong Luneng,
já há alguns anos. Na época, ele ainda era do J. Ávila, aquele jornalista que faleceu recentemente. Ele que tinha montado, e o centro de treinamento ainda era bem novo. Acho que quando eu cheguei tinha 1 ano que tinha sido fundado, então estava assim, bem no início. Eu acho que até nesse período que o Figueirense esteve lá, foi logo um pouco antes, um pouco depois da minha saída de lá, que eu saí de lá depois do Pão de Açúcar. O Desportivo, naquele momento, ele era parceiro do Manchester United. Como que funcionava? Tinha uma pessoa, que é o John, que até hoje está erradicado no Brasil, ele é inglês, ele fazia a ponte entre o Desportivo e o Manchester United, porque ele é o responsável, ele é o scout do Manchester United na América do Sul. Então, todo jogador que se destacava na América do Sul, que o Manchester tinha interesse, ele adquiria o jogador. Como às vezes ele era menor de idade, não podia ainda ir para a Inglaterra, ele ficava no Desportivo treinando, ou ele passava a ser acompanhado lá um período. Então, se ele fosse chileno, se ele fosse argentino, ele ficava um período lá, e 2 vezes por ano, esses atletas monitorados iam para o Manchester United passar um período de 15 dias, 2 períodos de 15 dias por ano. Num desses períodos, a gente tinha ido disputar uma competição na Irlanda do Norte, com o Sub-17, tinha 3 atletas que estavam monitorados, 3 brasileiros. Quando terminou a competição, a gente passou 9 dias no Manchester United com os 3. Então, eu acompanhei, eu e o treinador, na época eu era um auxiliar e preparador físico ao mesmo tempo ali. Eu e o treinador, a gente acompanhou esses atletas no United. Eles passaram 9 dias, 8, 9 dias treinando com a equipe Sub-19, né, do Manchester United. Então, a gente acompanhou todo esse processo deles. E aí eu fiquei ali uns 4, 5 dias com essa equipe, e depois mais uns 3 ou 4 dias acompanhando a equipe principal, né, com o Ferguson na época ainda, né, o lendário treinador. Então, assim, tinha uma parceria, isso me oportunizou estar lá. Então, assim, para mim, com 29 anos na época, foi uma experiência do caramba, né, cara, para poder ir. E são aprendizados, assim, que foram muito bons e que até hoje eu carrego sobre futebol de alto nível, né? E você falou, né? Você tem 21 anos já envolvido aí no futebol, mas está só com 40. Tem muita lenha ainda para queimar, né? Dentro daquilo que você está planejando, você tem. Qual é o teu principal objetivo de carreira? Eu penso assim, né? Eu tenho alguns objetivos, algumas metas, mas eu tento não estabelecer alguns tempos muito rígidos para não ficar ansioso, para não ficar naquela, pô, preciso disso até tal momento, senão, então, assim, eu tento curtir bem a profissão, cada lugar que eu tiver, fazer com intensidade, fazer com qualidade, e eu busco sempre aprimoramento pessoal, assim. Então, onde eu tô buscando me aprimorar, dominar melhor o treinamento, dominar melhor os conhecimentos sobre jogo, analisar equipes do Brasil, de todas as divisões, de fora, buscar conhecimentos que possam agregar, que vêm de fora do futebol, porque eu penso no seguinte, assim, eu tenho objetivos bem ousados, Jâniter, dentro da profissão, assim. Então, assim, eu tenho meta de trabalhar no mais alto nível, né? E eu busco não estabelecer só prazo, então, assim, prazos flexíveis para não me decepcionar, para não frustrar, para achar que não cumpri. Então, eu me preocupo mais se eu estou atingindo meus níveis de conhecimento e isso está me levando a níveis maiores, do que se eu estou, tenho que estar em tal lugar até os 42 anos, tenho que estar em tal nível, para não criar uma ansiedade. Agora, eu penso, sim, eu quero vencer Série A, eu quero ser campeão de Série A, quero ser campeão de Libertadores, quero trabalhar na seleção brasileira principal, são objetivos, quero vencer Copa do Mundo, quero buscar trabalhar fora do Brasil, depois de vencer uma Copa do Mundo, de aproveitar isso, que dá visibilidade internacional, para poder estar em mercados internacionais de alto nível, me interessam bastante. Então, assim, a carreira indo por esse caminho, é uma trajetória que eu penso, de novo, sem ansiedade, sem estabelecer prazo, pressa, né, curtindo cada momento, cada etapa da carreira. E é legal ver jovens treinadores aparecendo assim, como por exemplo, tem o Barbieri hoje fazendo um belíssimo trabalho lá no Bragantino, né? Já tinha feito até um bom trabalho no Flamengo, mas agora ele está fazendo um belíssimo trabalho no Bragantino. Acho que isso é legal, ver treinadores jovens aparecendo com mentalidades novas, né, Zago? Então, além de treinadores jovens, eu posso queimar a língua no que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, um treinador como o Barbieri, com o trabalho que ele fez, para ele, a melhor coisa para a carreira hoje dele é que ele vá no projeto Red Bull para fora do Brasil, que ele não entre no circuito da Série A. Porque no circuito da Série A, daqui 3 anos, ele não serve para ninguém mais. Ele vai entrar num circuito que ele é jovem, ele não foi jogador, daqui a pouco esse trabalho de alto nível dele se apaga, as pessoas esquecem, começam a lembrar do atual. Então, acho que para ele,
a melhor coisa, já que ele está num clube que tem clubes internacionais, ele entrar nesse circuito e buscar um Red Bull Salzburg, um Red Bull Nova York, um Red Bull Leipzig, quem sabe, para poder evoluir dentro da franquia, porque um cara com o perfil dele, que precisa de tempo para trabalhar, que gosta, que é um cara que se desenvolve. Eu conheço o Barbieri, que eu trabalhei com ele no Pão de Açúcar, né? Então, assim, é um cara que se aprimorou em relação ao treinamento, ao conhecimento, precisa de tempo, não é um escalador de time só, não é um cara que vai assumir o time e mudar tudo em 3 dias. É um cara que vai desenvolver jogador, vai melhorar. Você vê que o Red Bull está fazendo vendas agora de Sim. jogadores, né? Faz tudo parte de um processo. Então, assim, esse é um cuidado, hoje que eu olho para ele e com a minha carreira, porque para não ficar nesse circuito. Esse circuito já queimou uma geração de treinadores que é um pouco mais velha do que eu, que tem aí 5, 6, 8 anos a mais do que eu, que hoje já roda no futebol sempre queimada, que é o próprio Zé Ricardo, que é um cara muito bom, mas que foi saindo de clubes em sequência e daqui a pouco é um cara que ninguém mais vai, ninguém pega. É um cara muito competente, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma hoje na carreira, para você não entrar no circuito e deixar o circuito te queimar, entendeu? Então, dentro desse planejamento, dentro disso que você está falando, dentro de um planejamento que você tem, então, acredito que o Leandro Zago está imaginando o quê? Mais 4, 5 anos como técnico aqui no Brasil e depois, se possível, tentar algo fora? É mais ou menos por aí? Eu penso, Jâniter, sempre em tentar fazer escolhas que envolvam iniciar trabalho para você ter um mês de preparação, pelo menos, porque senão não adianta. Se você já entra num clube com que você já tem semana cheia com jogo e você já sabe que você não vai treinar, em 8 jogos, seu trabalho já. Você não tem. É totalmente aleatório o resultado, porque em 8 jogos. Pode ser que esteja tudo fluindo bem, você ganhou tempo para poder treinar, ou pode ser que você já esteja tão desgastado que você vai sair. Então, desculpa, evitar entrar nesse tipo de circuito e buscar, assim, eu acho que o Brasil tem evoluído, e eu acho que tem clubes, talvez não os gigantes, mas bons clubes já que pensam no processo e buscar estar nesses clubes, entendeu? Clubes que Sim. vão oportunizar e que vão querer isso, desenvolvimento de jogador em paralelo com conquista de título, em paralelo com um processo que vai buscando cada ano ter um salto de qualidade e não uma coisa de que, assim, se você não ganhar domingo, você está fora. Então, assim, acho que isso é muito raso e não funciona. Isso quebrou nossos clubes financeiramente, porque entra num circuito de troca de jogador e treinador que é pagamento de multa e salário toda hora e não funciona, não funciona. Do mesmo jeito, não vai funcionar. Bom, você vem fazendo um grande trabalho pelo Joinville e esses dias eu até vi um torcedor do Joinville postando no seu Twitter, eu não vou lembrar o nome dele, se eu lembrasse eu falaria aqui, mas ele postou uma arte que você ia conceder uma entrevista para Band Esportes, para o Band Esportes. Acho que para o Elias Júnior, se eu não estou equivocado. Eu não sei se foi essa semana ou se foi finalzinho da semana passada, mas o torcedor botou assim: olha, se a gente perder o técnico do Joinville, a culpa é de vocês, hein, Joinville? Não tem que liberar o técnico para dar entrevista para emissoras do cenário nacional, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Ou seja, o torcedor está acreditando e confiando muito nesse seu trabalho no Joinville, né? É, assim, a partir de determinado momento, né? No começo, óbvio, por eu ser um treinador jovem, não sou conhecido no circuito, as pessoas que acompanham o futebol sem acompanhar com tanta profundidade, quem vem, né? Quem vem já trabalhando há um tempo nas categorias de base, não conhecia, vem a desconfiança. Mas depois que a gente começou a ter solidez, a vencer jogos, a fazer partidas, assim, a gente troca jogador, troca esquema, troca adversário, troca campo e a gente consegue se manter competitivo. Os torcedores foram vendo que tinha repertório, tinha conteúdo do trabalho, que eu trabalho com profissionais muito bons ao meu lado, né? Eu trago profissionais muito bons, porque eu sei que eu não vou ter braço para atender tudo que precisa como treinador, então eu preciso ter, né? Hoje aqui a gente trouxe um auxiliar, um preparador físico que trabalha comigo, o Miguel e o Márcio, mais o pessoal da comissão da casa, a gente põe para trabalhar junto, envolve todo mundo. A gente sabe que é um trabalho assim de muitas mãos, né, para a gente poder atingir o que a gente precisa. E aí, depois que isso foi se consolidando, Jâniter, a gente conseguiu, às vezes, ir para um jogo com um time com 7, 8 trocas e dominar o adversário e jogar e atacar e ganhar o jogo fora de casa, jogos em campos que às vezes o Joinville não conseguia ganhar. Por exemplo, o Joinville não ganhava um jogo no estado do Rio Grande do Sul
por uma competição nacional, acho que há 15 ou 16 anos. Nós ganhamos do Esportivo lá. Tivemos muito próximo de vencer o Caxias, muito próximo de vencer o Aimoré fora de casa também. Vencemos o Juventus, onde é um campo difícil, é um clássico regional aqui. Então, assim, jogos duros, né? Que o Joinville não estava mais habituado a ganhar. Isso é uma coisa que a gente conseguiu reverter e criar essa nova mentalidade, saber que a gente tem que acreditar nisso. Nós temos que ir em qualquer campo e jogar e competir e vencer, e buscar vencer. E se não vencer, tem que estar buscando vencer, tem que estar mais próximo da vitória. Então aí a torcida foi vendo isso e foi criando esse ambiente positivo. Acho que a gente entra muito forte nisso no mata-mata, com uma crença da torcida muito grande no acesso, que é uma coisa que eu senti aqui que estava muito fraca quando eu cheguei. As pessoas estavam um pouco descrentes e a gente conseguiu resgatar isso, um trabalho da diretoria, do presidente, né, do nosso diretor Leonardo Rosler, o presidente, o Charles Fischer, toda a diretoria. É uma coisa que a gente conseguiu resgatar aqui nesse trabalho. Ainda mais que, recentemente, o Joinville conquistou um título de Campeonato Brasileiro da Série B de 2014, disputou uma Série A em 2015, e aí depois disso veio caindo, até retornar à Série D do Campeonato Brasileiro. Você chegou quando o o Joinville foi eliminado no Campeonato Catarinense, você chegou para o confronto de volta com o Brusque ali nas quartas de final. Depois, chegou com a responsabilidade de comandar o time e tentar trazer de volta a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro. E nessa primeira fase, 14 jogos, 7 vitórias, 7 empates. Você não sabe o que é perder. No campeonato de todos os times, Joinville e Castanhal do Pará são os clubes que não perderam na competição. Como é que você vê isso? Se existe uma certa pressão pelo fato de você estar invicto, o time estar invicto no campeonato? Então, eu converso muito com os atletas, essa parte, esse aspecto emocional, para mim, ele é importante, né? Então, a gente tem que trabalhar com realidade, a gente tem que trabalhar com aquelas informações que vão nos ajudar a ter desempenho, e a gente não pode ficar entrando em expectativa alheia, porque, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, né, e às vezes até internamente dentro do clube, mas que não estão envolvidas ali no dia a dia de trabalho e saber o que é o campo e jogo, mas que são pessoas que às vezes não têm o futebol como algo profissional, mas estão envolvidas, elas às vezes se empolgam e começam a criar uma fantasia de que, se você venceu esse, o próximo jogo contra alguém que está pior vai ser muito fácil. Tem que ganhar, tem que golear, e aí isso às vezes contamina um pouco o ambiente, porque pode gerar um pouco de soberba. Então, assim, a gente conseguiu conduzir isso bem para poder manter, um termo que eu uso muito, a nossa guarda alta, né? Pensando num lutador de boxe, o tempo todo. Então, assim, nós viramos o turno com 15 pontos, uma pontuação muito boa. Eu falei sobre essa questão da expectativa. Lá no primeiro turno, a gente teve uma vitória, 2 vitórias em casa, já todo mundo achou, o Rio Branco é o lanterna, a gente precisa ir lá e ganhar a qualquer custo e tem que ganhar bem. Eu falei, pessoal, não cai nessa, o jogo vai ser duro, vai ser chato. Fomos lá e empatamos, porque foi um jogo duríssimo. Campo ruim de jogar, ambiente hostil. Então, assim, aí vira o turno, a gente ganha do Esportivo lá e recebe eles aqui no primeiro jogo. Agora se ganhou lá, o jogo em casa tá ganho. Sim. Então, assim, gerenciar essas expectativas de quem não está no campo, quem não é jogador, quem não é comissão, é um trabalho que a gente tem, que eu me preocupo muito para poder alinhar as ideias e colocar os jogadores no caminho de concentração, de foco no adversário, de trabalhar aquilo que a gente tem que trabalhar, que é o treino, é o trabalho tático, é o trabalho técnico, físico, mental, e não ficar entrando em conversa que não vai agregar nada para a gente. Deixa a pessoa falar, ela não está falando por mal, mas a gente não entra em oba-oba. E, mais uma vez, a gente não pode entrar em nenhum tipo de oba-oba. Eu tento gerenciar sempre isso e, por enquanto, a gente tem conseguido conduzir bem. Pois é, então você já deve estar trabalhando exatamente nessa semana essa conversa com o grupo, né? Porque você está pegando o Bangu, que foi o quarto colocado do grupo 7, né? Fez 19 pontos, já enquanto o Joinville fez 28 nessa primeira fase. E a campanha do Bangu, 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 45% de aproveitamento. Até por isso você faz o primeiro jogo lá em Moça Bonita e faz o jogo da volta na Arena Joinville. Mas tem um Bangu que tem um ex-jogador como técnico experiente, sabe muito bem como é que é essa situação, que é o Felipe, né? O que é que você tem de mais já de informação desse adversário e como é que você espera o comportamento do seu time e como é que você espera o Bangu para esse confronto? Então, olha só, né? Você vê como a gente tem que estar sempre atento a tudo, né, Jâniter? Justamente por ter a vantagem de decidir em casa, para nós, nesse mata-mata especificamente, foi vantajoso para o Bangu.
porque como ele é uma semana de feriado, a CBF só trabalhou a partir de hoje. Então, só hoje a gente conseguiu saber a logística para o jogo nosso. A gente não conseguiu planejar. Para o Bangu foi muito mais vantagem, porque ele vai conseguir planejar a logística da viagem para cá muito melhor. Ele joga em casa o primeiro jogo, então essa semana para ele foi tranquila. A gente ficou sempre planejando, assim, pô, quantos vão, vai de avião, por onde eu vou. Então, assim, detalhes que as pessoas que estão de fora às vezes não percebem o quanto que ele tem de impacto, mas a gente se preocupa assim, nós vamos chegar recuperado lá, nós vamos ter quanto tempo, nós vamos ter que fazer escala. Tem voo que é fazer a gente ficar 6 horas entre a saída e chegada no Rio, com uma escala gigante aeroporto. No retorno, a gente teria que ficar algumas vezes muitas horas para poder voltar e dormir em Joinville, impossível, né? Então, assim, são detalhes importantes. E aí, é o que você falou, tudo isso soma o cenário do jogo. A equipe do Bangu, ela pontuou menos que a gente, mas ela vem pontuando bem nas últimas rodadas. Ou seja, ela teve um crescimento. Então, eu não vou pegar o time de 19 pontos, eu vou pegar o time das últimas 4, 5 rodadas, tendo pontuado muito bem. Então, eu tenho que estar Sim. atento com isso, porque o desempenho recente do Bangu é bom, não é um desempenho de 19 pontos, é um desempenho que talvez eles fizessem 23, 24, 25 pontos, né? Então, assim, eu tenho que estar atento com isso. É uma equipe em crescimento, é uma equipe jovem. Nós vamos enfrentar um campo que a gente precisa entender como é o campo, ele é diferente da arena, né? Em relação à qualidade de gramado, nós vamos ter que entender Calor. como é o jogo lá. Calor pra caramba, muito diferente o clima de Joinville. Então, tudo isso que impacta no ambiente do jogo, nós temos que estar muito preparado. Então, eu já falo sobre isso, já comento, já tem estratégias de hidratação que a gente planeja, de recuperação, para a gente poder ter desempenho, né, dos jogadores. Então, tudo isso está envolvido. E aí entra na questão, o Felipe está iniciando, né, como treinador, mas é um cara super experiente dentro do futebol, um cara que vive futebol desde criança, porque é futsal do Vasco da Gama, depois alto nível pelo Vasco. Então, assim, é um cara que muito vivido dentro do futebol, né? Mesmo tendo poucos jogos ainda como treinador, é um cara com muita experiência dentro do futebol. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Então, a gente sabe, cara, a gente prepara para tudo isso, a gente já tem analisado taticamente o Bangu, todo um contexto, né? Todo um contexto que a gente tem que analisar na hora da gente preparar uma partida, preparar um jogo, entender como que a gente vai jogar, qual é a proposta, qual é os melhores 11 para estar em campo dentro do que a gente está disponível, qual jogador entra em qual momento do jogo. Então, tudo isso a gente tem planejado. E como é que ficou essa logística para o jogo lá, já que você falou, né, que ficou tudo muito complicado, tudo muito apertado para definir essa logística, né? A gente conseguiu sexta-feira, a gente tem que treinar muito cedo, sexta-feira, muito cedo, para poder estar no aeroporto de Navegantes por volta do meio-dia para almoçar lá, no aeroporto, porque o nosso voo é 5 para as 2 da tarde. Aí a gente conseguiu um voo direto, então isso ficou legal. Mas, por exemplo, no domingo, nós praticamente vamos ter o domingo para retornar para cá. Nós vamos chegar aqui 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, porque a gente vai pegar voo lá no domingo na hora do almoço, só que tem voo de volta. Sim. Então, assim, a gente praticamente o dia de folga do atleta, de passar com a família, de almoçar com a família, porque quando você viaja de avião, você tem expectativa de ter a folga, porque Rio de Janeiro, Joinville, 2 horinhas, né? 1h40, 2 horas, mas a gente não vai conseguir. Vamos chegar no final da tarde, e aí já na segunda-feira a gente já está lá treinando para preparar o jogo da volta. Então, tudo isso, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta, porque já tem impacto no segundo jogo, a recuperação do atleta. Porque a gente, por exemplo, só para dar mais um exemplo, a gente podia ter ido de ônibus e voltado de ônibus, são 15 horas de viagem, certo? Só que se eu saio do Rio 7 horas, 8 horas da noite, depois do jogo, e volto para cá para poder chegar às 9, 10 da manhã aqui, eu perco a primeira noite de sono numa cama com um atleta que acabou de jogar 90 minutos. Esse atleta só vai estar recuperado quarta-feira para poder se preparar para o outro jogo, porque segunda e terça ele ainda não vai estar recuperado para treinar. Então tem que pensar em tudo isso na hora que a gente está fazendo uma logística, porque de ônibus a gente conseguiria levar mais atletas, a gente conseguiria sair na hora que a gente quer, né? Levar mais material, levar mais pessoal de staff. Agora, tudo isso tem que ser pensado estrategicamente quando você prepara um jogo. Então, são pequenos detalhes que podem levar o time a uma classificação. E, além disso, para levar a classificação é preciso ter jogadores importantes que te ajudaram até aqui. E antes de a gente iniciar essa nossa conversa, você citava que tem alguns jogadores que você não vai poder contar para esse jogo de ida?
Exatamente, né? A gente tem jogador de suspenso, né? Que é o caso do Renan, nosso lateral. Nós temos o Xavier, que também, infelizmente, teve um incômodo na coxa, no movimento que ele fez no jogo. O Xavier é Então, aquele que ainda... veio do Marcílio? Exato, esse Muito mesmo, o bom Guilherme Xavier. jogador, hein? Muito bom jogador. Muito bom, Falei dele aqui. muito bom jogador e uma pessoa excepcional também. Ele é um cara que a gente tem uma relação bem legal. A gente discute futebol, a gente gosta de ficar falando de futebol por muito tempo, fora do treino, fora do, né? E é isso. Então a gente tem que pensar, são jogadores importantes, né? São jogadores importantes que a gente tá aí, né? Mas no restante do grupo a gente está muito forte. A gente tem reposições para esses atletas, mas a gente gostaria de contar que são atletas que jogaram a primeira fase toda como titulares, né? E como é que está essa confiança para essa fase da competição e o que que o torcedor do Joinville tem passado para ti no contato? Não sei se como é que tem sido o teu contato com o torcedor nas ruas, já que hoje não tem ainda a liberação do torcedor para o estádio, mas o torcedor que conversa contigo na rua, né, que consegue trocar uma ideia. Como é que você está sentindo essa confiança do torcedor também? O torcedor do Joinville ele é muito confiante, porque, como você disse, é um time que foi campeão brasileiro há 7 anos, da Série B. Então, ele confia muito. Quando o time engrena, ele sabe que pode vencer, porque é uma camisa que venceu recentemente. Se a gente pensar nos últimos 10 anos, o Joinville ganhou 2 títulos nacionais, né? Foi campeão da Série C em 2011 e campeão da B em 2014. Então, o torcedor do Joinville, ele é um torcedor que ele precisa sentir confiança no trabalho, mas ele tem isso, né, dele, né? Ele sabe que é um time que pode vencer porque já venceu, né? Um time que tem uma cultura de vitória, um time que tem inúmeros estaduais, apesar de ter sido fundado há só 45 anos. Então, um time que tem uma história, um histórico de vitória, né? E a gente está buscando, né, o Jâniter, recuperar isso, cara. A gente está buscando recuperar isso. A gente sente que o torcedor mudou o astral. É o que eu te falei, quando a gente chegou, era muita desconfiança por ter sido o sétimo colocado no estadual, não ter conseguido, nós não temos vaga para a Série D ano que vem, nós temos que subir, porque senão o Joinville não tem calendário nacional para o ano que vem, né? E então estava um ambiente de desconfiança quando eu cheguei aqui na preparação para a Série D. E a gente conseguiu reverter e agora é assim, né? Ou você confia e passa, ou vem a decepção. Então a gente tem que confiar mesmo, porque é confiar e passar, né? Não tem mais agora, será que vai ou será que não vai? Agora é confiar. Você tocou num ponto que já ia me passar desapercebido, era para te perguntar também, né? Figueirense, Criciúma, são times grandes de Santa Catarina que estarão jogando com tudo a Copa Santa Catarina para buscar uma vaga à Copa do Brasil. E o Joinville não será diferente. Como é que vai ser conciliar, como é que você vai montar esse time para disputar as duas competições, né? Já que você está. O principal objetivo, claro, é subir para a Série C, isso não há como negar, mas também não dá para deixar de lado uma busca de vaga à Copa do Brasil, né? A gente vai jogar, vai buscar essa vaga para a Copa do Brasil via Copa Santa Catarina, o Joinville atual campeão, né? E a gente vai buscar equilibrar. A gente sabe que a gente já criou também um processo interno para a gente poder ter ali uma equipe para jogar. Ela vai ser conduzida a princípio pelo auxiliar da casa, que é o Eliseu. Então, para a gente poder ter foco nesses mata-matas agora da D, mas em algum momento a gente vai utilizar jogadores que têm jogado na D nessa Copa, com certeza, porque ela também é foco nosso, porque sabe que é um dinheiro que entra no caixa do clube, é muito importante. Leandro Zago, técnico do Joinville, a gente está conversando aqui no Marcou no Esporte, a gente já está chegando na parte final dessa nossa conversa. Eu queria que você falasse, eu estava vendo um vídeo hoje pelas redes sociais do Joinville e foi um cortezinho dos bastidores aí da classificação do Joinville, da vitória da última rodada, que você estava com a camisa do Joinville na mão e citou os All Blacks, né, o time de rugby lá da Nova Zelândia, que entrega a camisa de uma forma e quando devolve entrega ela maior ainda. Me fala um pouquinho mais desse seu acompanhamento desse time que você falou no vídeo. Então, eu ganhei esse livro de presente recentemente de um amigo, eu gosto, né? Eu particularmente gosto muito de leitura. Hoje, pelo tempo, eu tenho ouvido mais livro do que lido, né? Eu tenho Sim. consumido mais como audiobook do que lido, mas esse eu li agora, terminei ele acho que faz umas 2 semanas numa das viagens nossas aqui. Chama O Legado, né? Que é sobre a história dos All Blacks. É um livro muito legal e recomendo para quem gosta desse tipo de assunto. Eu gosto bastante, Jâniter, de estudar as equipes e os atletas vencedores, a mentalidade de vitória. Então, assim, tenistas, equipes, né, eu acompanho muito, por exemplo, o Bernardinho falando sobre o processo da seleção masculina de vôlei que ficou
16, 17 anos no topo do ranking mundial. Eu gosto de ouvir muito, os All Blacks são outro exemplo. Me interessa muito para entender o sucesso, entender o atleta que vence, o que ele tem, o que ele pensa de diferente da média, como ele age diferente da média, como que é o nível de disciplina dele, como que é, o que ele faz que pode ser diferente, que a gente pode agregar em relação a comportamentos, né? Me interessa muito. E aí eu li e eu pensei nisso, né, para gerar ali um momento da gente poder ter isso marcado, né? A gente precisa marcar algumas coisas dentro da campanha para a gente poder ter onde resgatar na hora da dificuldade. E ali é uma estratégia nossa de lembrar disso, para a gente lembrar disso, ó, tá em campo, a gente tem que entregar essa camisa maior do que a gente recebeu. Já é uma camisa grande, já tem uma história muito grande por trás, e a gente precisa entregá-la maior do que a gente recebeu. Isso é um legado que você deixa em algum lugar que você passa. Você não pode simplesmente vir para o Joinville e simplesmente para ter um contrato e ter um salário durante determinado período. Você tem que deixar um legado. Eu acho que assim, quando você pensa nessa perspectiva, você deixa para trás mais do que aquilo que foi o dia a dia. Você deixa desenvolvimento de atletas, conquista de resultados importantes, relacionamento com pessoas, desenvolvimento de profissionais do clube através daquilo que você traz como conhecimento de fora, né? Então, isso tudo é legado para você deixar uma marca ali que vai ficar quando você sair, né? Não pode ser o trabalho do Leandro. Então, tem que ser uma coisa que o dia que o Leandro sair, tem que deixar uma coisa que aquele ambiente seja melhor do que quando ele chegou, né? De alguma forma. Então, você tem que contribuir de alguma forma com isso. E eu falei isso com os atletas, né? Eu lembrei disso na semana, eu estava já aguardando, falei, ó, a gente vencendo o jogo, a gente sendo líder, principalmente eu vou entrar com essa mensagem. E por coincidência, o presidente estava com uma camisa novinha na mão do meu lado, né? Eu já tinha pego na rouparia uma camisa usada não daquele dia, mas uma camisa já de um modelo antigo, aquela era nova. Aí eu falei, presidente, me empresta aqui, que eu preciso falar uma coisa com eles. E foi uma fala longa, eles editaram um pedaço, mas foi uma fala longa, eu falei um pouco sobre isso, sobre a história. E me veio, né, ali como uma forma de marcar aquele momento e poder falar, pessoal, lembra, nós podemos deixar essa camisa maior do que a gente encontrou. A gente encontrou o clube na Série D, nós vamos entregar ele na Série C. Nós recebemos ele com determinado desempenho, entregamos muito maior. Nós fazemos parte de uma história, vamos marcar com a torcida, e isso é sempre importante. Eu falo para os atletas, você tem que deixar portos seguros na sua carreira. Você sai de um clube, mas sempre que você voltar na cidade, voltar no clube, você sabe que você é bem quisto, bem recebido, tem marcas positivas. Isso é para o resto da vida que fica na memória do torcedor. Então é importante que você deixe isso, né, através de entrega, de desempenho de campo. Então foi uma forma ali de mostrar isso para eles. Eu sei que você está só começando ainda, né? Seu trabalho no Joinville, foram 14 jogos até aqui, mas em cima disso, da questão legado que você está falando, você acredita que já está começando a deixar um legado ao time do Joinville? Ou ainda é cedo para falar sobre isso? Assim, se a gente pensar, né, num legado de fato, né, eu acho que ainda é cedo para a gente pensar num legado que eu acho que eu acredito que assim você começa a construir uma ideia de um legado com 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, em que algumas coisas já mais sólidas, que assim um jogador sai, outro chega, aquela cultura de vitória está tão forte que ele é absorvido por aquele ambiente de uma maneira que ele nem percebe e ele começa a ter atitudes já, né? Então a gente já começamos a construir uma mentalidade diferente lá dentro, um papo diferente. Eu acho que a ideia de jogo nossa ela é bem diferente do que vinha não do último, não estou comparando com ele, mas do que vem sendo feito no futebol brasileiro, principalmente em divisões de acesso, em relação a ter propostas variadas de acordo com o campo, o adversário, aquilo que a gente quer para o jogo, os atletas que a gente tem à disposição. E a gente tem batido, né? Você pega hoje, o Jâniter, por exemplo, nós temos desenvolvimento de jovens jogadores, né? Por exemplo, hoje nós temos um jogador que é da base do Joinville, como o Christian, que é um jogador de 20 anos, que a gente trouxe de volta do Bahia, estava emprestado para o Bahia, para a equipe sub-23, que hoje é um titular. Ele é titular, hoje ele é um jogador já que é visto pelo mercado nacional e internacional, né? É um jogador que se desenvolveu muito durante a campanha e que hoje é um ativo do clube, tem um contrato longo, é um ativo do clube, que daqui a pouco vai fazer gerar receita. Nós temos o nosso artilheiro Paulo Vitor, é do Atlético Paranaense, mas é um jovem de 20 anos. Eu trouxe agora um outro jovem do Atlético Mineiro, que é o Thiago Juan, que fez os 2 gols contra a equipe do Cascavel. Já trouxemos mais jogadores jovens que podem ser desenvolvidos, alguns jogadores da casa, o Lucas Góes, que foi titular contra a equipe do Aimoré, um jogador da casa, é um jogador de 21 anos,
formado na base do Joinville, foi titular e jogou muito bem contra o Aimoré, uma partida dura, difícil, num ambiente difícil, e um menino que se entrou e não sentiu, jogou. Então, assim, desenvolvimento, e tem mais outros jogadores ali. Então, assim, desenvolvimento de jogadores, mudança de mentalidade. Os profissionais do clube já começam a compartilhar de uma outra linguagem em relação à análise de jogo, porque a gente traz ideias novas e todo dia a gente tem reunião para discutir o treino, todo dia a gente acaba o treino, almoça, e a gente fica na sala de vídeo ali algumas horas discutindo o treino, separando o vídeo para usar em preleção, para usar com os atletas, e aí a gente já compartilha uma linguagem diferente. Então, assim, isso é começar a construir. Agora tem processo, a gente tem que ter resultado, tem que subir, tem que aumentar a receita do clube, que aí isso vai encorpando, com certeza. Tem algum parentesco com o Antônio Carlos Zago, não? Não, não tem, não Não tem, tem. não, E uma última não tem. pergunta aqui para a gente fechar esse papo que está bem bacana, bem legal, Leandro. O torcedor do Joinville está preocupado, né? Como eu citei lá no meio da nossa conversa, mas o teu telefone ou do teu empresário já tocou nos últimos dias aí, pô, Leandro, temos uma proposta aqui, quem sabe chegar aqui, vem com o nosso clube aqui, enfim, já chegou alguma coisa, não? Não, eu acredito o seguinte, Jâniter, nesse momento tem que focar agora nesses 6 jogos que a gente tem para subir, depois mais 4 para ser campeão. É um momento que, pô, deixaria o clube muito na mão sair nesse momento. Sim. Então, eu acho que não seria legal, não deixaria uma marca legal. Acho que a gente construiu um negócio legal até agora. E a gente precisa, né? Precisa fechar esse ciclo de competição com sucesso e aí depois pensar e continuar e pensar depois talvez numa sequência para um catarinense, para uma Série C, para uma Copa do Brasil ano que vem. Não estou dizendo que é fechar o ciclo, mas eu acho que esse ciclo agora, sair agora, assim, O é teu algo contrato é até o que fim do ano? até 31 de maio, até o final do Final do Catarinense. Catarinense. Até o final do Catarinense. Então, assim, tudo isso eu acho que seria assim, não seria legal, eu não me sentiria bem, e teria que ser por uma coisa que fosse mudar a minha vida, entendeu? Aí que é muito difícil, financeiramente, Sim. esportivamente, que fosse mudar, falar assim, agora sair para um salto maior, nesse momento, você vai acabar indo para lugares e que estão brigando para não cair, né? Porque quem está bem, só se quem está bem perdeu o treinador com uma condição muito melhor. Então, assim, é um momento que a troca ela não vai ser vantajosa esportivamente para a carreira. Então, se for aparecer uma coisa que seja espetacular, que é inegável, então a gente não pode ser hipócrita, porque é nosso negócio. Mas, nesse momento, o foco é total nesses 6 jogos. Eu não estou nem pensando se tocar o telefone meu, tenho representante, tem que aguardar um pouquinho, aguardar umas semanas aí para a gente poder, no mínimo, atingir esse objetivo que eu vim para cá para isso. Pô, legal. Leandro Zago, técnico do Joinville, que está fazendo um belíssimo trabalho. O time está classificado para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e está alcançando, buscando, né, uma das vagas à Série C do ano que vem. Pô, muito legal esse papo, Leandro. Ideias novas, treinador que está chegando com uma mentalidade nova, e isso eu acho sempre muito legal, muito bacana, e vou torcer muito para que você consiga trazer o Joinville para a Série C do Campeonato Catarinense, do Campeonato Brasileiro, porque isso vai ser muito bom para o futebol catarinense. Eu sempre digo, quanto mais clubes de Santa Catarina estiverem nas primeiras divisões, Série B, Série A principalmente, isso é muito bom não só para o futebol, não só para a torcida, não só para a imprensa, mas é muito bom para os negócios aqui do estado de Santa Catarina. E por isso que eu estou torcendo e muito para que o Joinville consiga chegar à Série C do Campeonato Brasileiro com o seu trabalho, que você continue também no Joinville fazendo um belíssimo trabalho com essa mentalidade nova que você está trazendo, que eu acho que isso é muito bacana. Te desejo sucesso e que você consiga já, diante do Bangu, passar de fase e aí depois ficar pensando em ou Nova Mutum ou no outro time, Verdade. no Uberlândia, né? Que vem. Se passar, tomara que seja o Uberlândia, que pelo menos é mais perto, porque Nova Mutum é lá do lado de Lucas do Rio Verde, é uma logística daquelas. Se bem que o Uberlândia também mas com certeza Nova Mutum é um pouco mais complicado. Mas é pensar no Joinville que consiga classificação à próxima fase. Sucesso, cara, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em frente ao Jack. Obrigado, obrigado, Jâniter, obrigado pelo convite, pelo papo. Na verdade, eu penso que passe o time que a gente consiga jogar bem e eliminar, viu? Independente de logística, acho que o mais importante é nem penso sobre isso. Nesse momento é importante que o clube que vem a gente consiga jogar. E óbvio que nesse momento foco total, né, no jogo de sábado, é nossa final, é nossa decisão.
E é isso, tá? Valeu pelo papo, valeu pelo tempo, foi bem legal, passou muito rápido aqui. Um grande abraço para você, é um prazer conhecê-lo. Legal, obrigado. Técnico Leandro Zago, técnico do Joinville, que pega o Bangu nessa segunda fase mata-mata da Série D. O primeiro jogo, sábado, 3 da tarde, lá em Moça Bonita. No outro sábado, o jogo da volta na Arena Joinville. O time que fizer o maior número de pontos, obviamente, se classifica à próxima fase. Saldo de gols define, em caso de igualdade até no saldo, e a decisão é nas penalidades máximas. Valeu? O técnico Leandro Zago, nosso convidado aqui no Marcou no Esporte. E a gente volta em breve com mais um personagem por aqui. Até a turma. Deixa eu fechar aqui.